Como parar de perder dinheiro quando o seu aluno tira férias, falta aula ou se atrasa? Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos a essa série de aquecimento para a semana do Personal Sênior, que está chegando, hein? Ocorre aí nos dias 19, 20 e 21 de junho, a partir da próxima segunda-feira, às 22 horas. A Semana do Personal Sênior, que é um evento 100% gratuito e online, tá? E contam com 3 aulas gratuitas, onde eu explico o passo a passo para você se tornar um personal trainer diferenciado, uma referência no mercado, né? Um profissional que tenha uma estrutura de trabalho, né? Uma metodologia específica, um trabalho organizado, com estratégias de venda e também com um salário que realmente deseja receber. Esse evento ele vai ajudar personagens que recém estão começando a sua carreira, mas também outros profissionais que já estão há mais tempo no mercado e querem se consolidar cada vez mais. Tendo aí uma dica, uma alternativa, uma estratégia diferente para conseguir mais alunos e com isso mais recursos também. E para garantir presença nesse evento é muito fácil, vocês podem já fazer a inscrição através do link que está lá na nossa bio, né? Totalmente gratuito, vai lá na bio, clica no link e se inscreve. Além de todas as estratégias que eu vou mostrar para se tornar um personal trainer referência, né? Eu vou mostrar também como é que você pode fazer para se tornar um personal sênior, que é um personal trainer que trabalha com pessoas acima de 60 anos. Por que isso? Porque foi essa maneira que eu encontrei para me diferenciar, né? Num mercado que já é tão concorrido. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Guilherme e na live de hoje eu vou falar sobre o tema como parar de perder dinheiro quando o aluno entra em férias, quando falta aula ou então quando se atrasa. E por que será que eu estou trazendo esse assunto, hein? Porque ele ainda é problema para muitos personagens. É comum aí em período em que os alunos entram em férias, muitos personagens diminuírem a sua renda mensal. Se isso não acontece com você, já deve ter acontecido alguma vez, né? Vocês podem até falar aí se isso já aconteceu com vocês alguma vez. Mas e aí, como é que vocês solucionaram esse problema? Será que tem alguma estratégia para a gente tentar evitar isso? Evitar que a gente perca dinheiro em função de uma ausência do nosso aluno? Bom, eu vou mostrar para vocês hoje uma estratégia que eu adotei e que me ajudou muito nessa questão, né? Eliminando totalmente esse problema ou então diminuindo ele, tá? Mas foi, claro, uma questão aí de aprendizado. Eu demorei um pouco para encontrar essa solução. E depois que eu consegui impor ela definitivamente na minha rotina, eu passei a trabalhar de uma maneira muito mais tranquila. Eu lembro, gente, que no começo, quando eu não tinha muitos alunos, acontecia essa situação dos alunos tirarem férias, né? E isso comprometia muito o meu mês, porque eu não tinha tantos alunos assim. Eu não sei como é que é na cidade de vocês, mas eu sou de Porto Alegre, né? No Rio Grande do Sul. E onde eu moro tem uma situação muito particular, né? Que ocorre, que é o período do verão. Aqui a gente tem as estações muito bem definidas. Tem um período, né, que é muito frio e o verão ele é muito quente. Só que é um período curto, então as pessoas aproveitam esse período que é de 2 meses e muitas vezes vão para o litoral, que é muito próximo aqui de Porto Alegre, a 100 quilômetros aqui da cidade. Então é muito fácil para se locomover. E aí, o que acontece? Acabam ficando aí poucos alunos para a gente atender. E aí isso começou a afetar diretamente a minha receita mensal.
E claro, começou a me incomodar ao longo do tempo. Porque eu fazia todo um planejamento de treinos para o meu aluno, né? E de uma hora para outra ele simplesmente abandonava, ele saía. Outra é que aquele horário que o aluno treinava, ele ficava lá parado, né? E eu lembro de guardar a vaga desse aluno que saiu, né? Para quando ele voltasse, porque eu sabia que em algum momento ele ia voltar. Só que qual era o grande problema? É que eu não recebia nada. Então, era um grande problema que eu tinha que resolver. Então, outra coisa, né, gente, que também é importante falar, era verão, janeiro, fevereiro. Então, é uma época crítica do ano, porque começo do ano é aquele momento onde vem muitas contas para a gente pagar. E assim, eu ficava completamente desnorteado se eu não tivesse antes, lá durante todo o ano, se eu não tivesse me preparado para esse momento do verão. E que é uma coisa que muitos personagens, pelo menos daqui que eu conheço, acabam fazendo. O pessoal acaba se preparando durante todo o ano, porque sabe que janeiro e fevereiro vai ter problemas, porque vai diminuir aí a frequência dos seus alunos. Então, gente, tinha outra coisa que me incomodava ainda, porque esse período de férias, que eu poderia estar em férias também, eu não podia ficar de forma alguma. E os meus amigos que não eram da área, eles ganhavam 13º, eles ganhavam férias, estavam curtindo lá. E eu, amarrado com uns poucos alunos, tentando me virar do jeito que dava. Então, essa situação toda, assim, olha, sinceramente, começou a me desmotivar muito como profissional de educação física. E eu achava, assim, muito injusto que eu trabalhasse o ano todo, né, me dedicasse ao máximo para os meus alunos, e realmente eu sou muito dedicado ao meu trabalho, né, e daqui a pouco, simplesmente, de uma hora para outra, ele parava de treinar, né, nem pensava na minha situação. Olha, na verdade, eu nem sei se ele tinha que pensar na minha situação, quem tinha que pensar era eu que tinha que resolver isso, né? Só que, claro, eu me sentia muito desvalorizado com tudo isso. E na nossa profissão, olha, por muitas vezes a gente já tem esse sentimento, né? Então isso só ia aumentando. E a verdade é que eu tinha que realmente tomar uma atitude para poder mudar isso. Então, com o passar do tempo, eu comecei a pensar em algumas alternativas. E agora o que eu quero trazer aqui para vocês são algumas posições que fizeram eu não ter mais esse tipo de problema. E como é que isso começou a mudar então? Bom, a primeira atitude que eu tomei foi em relação à forma de pagamento das minhas aulas. Eu lá no início, quando estava com essa situação toda, eu cobrava por aula, né? Então, que muita gente acaba fazendo isso, muito personal. Eu contabilizava quantas aulas o aluno tinha feito no mês e aí lá no final do mês eu cobrava dele. Só que tinha alguns problemas. Quando o aluno faltava aula, ele não pagava. E quando ele entrava em férias, o que acontecia então? É isso que vocês estão pensando, né? Eu não recebia. Agora imaginem vocês se daqui a pouco todos os meus alunos resolvem tirar férias no mesmo período. O que vai acontecer comigo? Eu vou ficar um mês sem receber? E eu tenho, claro, minhas contas para pagar, né? Preciso de estabilidade. Então, eu resolvi aí, a partir disso, adotar um novo formato de cobrança. Eu não iria mais cobrar por aula, e sim cobrar por mês. Então, lá no início do ano, quando ia começar o ano, eu já começava a fazer um cálculo médio, né, de frequência semanal. Por exemplo, o aluno faz 3 vezes por semana. Então, mês a mês, eu ia vendo a quantidade de aulas que daria naquele mês. Então, em janeiro deu 13 aulas, em fevereiro deu 12, em março 14. Chegava lá no final do ano,
E aí eu somava e dividia por 12, então eu fazia uma média. E nesse caso de 3 vezes por semana, no meu último ano, deu uma média de 13 aulas no mês, se o aluno fizesse 3 vezes na semana. Então o que eu fiz? Eu pegava o meu valor, né, peguei o meu valor de hora-aula e multipliquei por 13. E esse então passava a ser o meu valor, o valor da minha mensalidade. Outra mudança é que eu passaria a cobrar no início do mês e não no final. Então, com isso, eu dava a possibilidade, e dou a possibilidade, porque eu uso esse formato ainda hoje, do aluno poder fixar os seus dias e horários na semana. E assim, esse horário passaria a ser, né, de exclusividade dele. Né? Então, eu não posso botar ninguém no horário dele, porque esse horário é exclusivo. Bom, aí realmente foi uma mudança, né, fundamental, porque todas as aulas do mês já estavam pagas. E aí, se o aluno faltasse uma aula durante o mês, em relação à questão financeira, para mim não teria problema, porque já estava tudo pago. Mas aí você pode perguntar, pô, Guilherme, mas e aí, e se o aluno faltar uma aula? Claro, aí eu combinava com ele, né? No meu caso, eu deixava ele recuperar até a data final, né, do mês, de vencimento da mensalidade dele, mas também com um porém. Ele tinha que me avisar até 24 horas antes, né? Senão eu ia considerar a aula dada. Muito bem. Mas pessoal, olha agora que eu vou falar. Talvez essa seja a mensagem mais importante desse conteúdo de hoje. Eu não poderia simplesmente chegar para o meu aluno e falar isso, né? Eu tinha que entregar essa informação para ele também de forma antecipada. Então veio a ideia de criar um documento com as regras do meu trabalho. E foi a partir, sim, deste documento que as coisas realmente começaram a mudar. Bom, a ideia desse documento, então, era de botar todas as regras do trabalho, como essa que eu falei para vocês. Então, estariam neste documento a forma como seria cobrada o serviço, né, no caso, no formato de mensalidade, que dia que deveria ser pago, até que dia que deveria ser pago, né? E como é que eu faria as recuperações de aula caso o aluno faltasse. E como é que era esse documento? Eu chamei ele de informativo, tá? É como se fosse um contrato, só que não tinha assinatura do aluno. Então eu imprimia, né, e entregava aí uma via para ele. Eu já falei em alguns outros momentos aqui no canal que no começo eu tratei isso como um contrato. Né? Só que uma vez eu peguei um aluno que era advogado e ele começou a me questionar. Pai, Guilherme, tá, mas e aí, se eu não cumprir um desses negócios aqui, tu vai me botar na justiça? Não que isso fosse acontecer, mas já criou um certo desconforto nesse formalismo todo. E aí o que ele me indicou, o que ele me recomendou é que eu fizesse um documento nesse formato, né, de informativo, porque não fica um pouco mais sutil a relação com o cliente, né? Então eu usei dessa dica dele, né, para poder começar a utilizar no meu trabalho também. Então, gente, além desse informativo permitir que a gente coloque as regras do nosso trabalho, ele torna também o nosso trabalho mais sério e mais profissional. Então o aluno vai perceber isso. Poxa, tu vai lá, ele está começando a aula, tu entrega um documento para ele com as regras do teu trabalho, ele vai ver que o teu trabalho é sério, que aquilo que tu está fazendo realmente tem valor e que tu quer entregar valor para ele. É como se fosse assim, ó, também uma proteção para o profissional. Né? Porque se acontece algum problema, ó, tava aqui, ó, tava informado. Deixa de ser aquelas combinações no boca a boca, sabe? E permite também que não tenha nenhum desconforto com o aluno. Que eu já tive algumas situações lá no começo, quando eu não usava
esse documento de não me incomodar com o aluno, mas de me constranger um pouco, tendo que falar para ele como é que eu fazia, né, quando ele saía de férias, por exemplo. E aí ele não aceitava, dele, não, então vou liberar o horário e volto se tiver vaga depois. Então, só claro, as coisas mudaram, eu tô com muito mais alunos, né? Hoje eu imponho as minhas regras, certo? Quem nunca passou por essa situação de daqui a pouco também ter que cobrar aluno? O aluno demora para pagar, e aí tu fica apertando, só que, gente, é muito chato isso, né? E vai criando até uma desmotivação por parte do profissional. Então eu já deixo bem claro isso antes, uma combinação feita lá no início do trabalho com ele, né? O aluno também, principalmente o aluno idoso, ele fica muito mais seguro, né, nessa relação com o profissional, e ele passa a ter mais confiança quando tu demonstra essa seriedade com ele. Imaginem vocês que daqui a pouco vocês tenham comprado um produto na internet e não venha nenhum tipo de comprovante, nota fiscal, manual. O que acontece se um produto vier com defeito, por exemplo? O que vocês vão fazer? Normalmente, após uma compra de um produto, a gente recebe nota fiscal, né? E lá mostra a garantia, como é que é a possibilidade de troca, né? Como é que você monta o produto. Então já serve, isso aí serve para serviço também. Se você entrega um documento antes, seu cliente já fica ciente de como é que funcionam aí as suas regras e o seu trabalho. Então, gente, a dica é: entreguem um documento no início da relação com o seu aluno, explicando como é que você procede em relação a alguns aspectos, como férias, né? Como outras que eu vou citar daqui a pouquinho para vocês aqui. Pode ter certeza que eles vão pensar 10 vezes antes de simplesmente tomar a decisão de liberar o horário deles, quando eles forem tirar férias. Pode ter certeza, eles vão pensar. E gente, eu sou a maior prova de que esse formato dá certo, porque amenizaram muito as minhas perdas que eu tinha no período de férias. Agora eu não tenho mais. Eu posso ter daqui a pouco uma pequena diminuição, mas eu mantenho a minha estabilidade financeira. Eu não vou me complicar nesse período. E pessoal, vocês sabem que o objetivo aqui, meu, da Ativa, é de fazer com que o profissional, o personal trainer, realmente seja diferenciado, que ele seja mais profissional e que ele chegue ao salário que ele realmente deseja, né? Então, assim, para ter estabilidade, essa estabilidade financeira, essa ferramenta do informativo, ela permite que você também mantenha a sua receita, né? E além disso, como eu falei, promova essa seriedade e profissionalismo no trabalho de vocês, mais segurança para vocês, né? Deixa eu só dar uma lida aqui no pessoal, ver que o pessoal está escrevendo. Vamos ver aqui. Atraso. Lenice, tudo bem, Lenice? Atrasos ficam dentro do horário. Combinado é 1 hora se ele chegar dentro do tempo dele. Ele faz até o término, nem que seja 30 a 20 minutos, correto, né? Até imagina, se tu passar disso, os outros alunos que tu tem depois, eles vão ser prejudicados? Não dá, né? E você tem que ser correto também com todos os alunos, então não tem por que passar o horário, concordo contigo. É exatamente o que tu falou, porque senão atrasa todos os outros clientes. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui mais, deixa eu ver aqui, voltar um pouquinho. A forma que trabalho com falta é a seguinte: reposição mediante atestado médico ou, Deus livre, guarde se houver algum óbito na família. Ah, verdade. É isso aí, Helenice. Daí quando é questões assim de saúde ou uma situação que a gente não imagina como essa também, claro, a gente tem que ter um pouquinho de compreensão também, né? Então tem que tomar cuidado com isso e do jeito que conversa com o aluno, né? Criei as regras, envio por e-mail. Ele lê, responde e me reenvia. Perfeito, legal, também.
Eu gosto só de imprimir porque tem muitos que daqui a pouco olham no e-mail ou não olham, recebem o e-mail e não olham. Mas no teu caso tá legal, porque eles vão reenviar, né? Mas eu gosto que eles já olhem ali quando estão comigo, que qualquer coisa eles já perguntam, tá? Mas é legal essa ideia também, Lenice. O importante realmente é tu mandar isso, né? E, bom, como eu estava falando, pessoal, esse documento ele não serve só para essa questão de férias, né? Mas também para outras situações. Por exemplo, em caso de atraso, que a gente estava comentando agora, né? Quando o aluno falta aula, né? Mas e aí, como é que a gente trata quando o aluno se atrasa? Será que a gente vai passar então esse horário? Como eu falei para vocês, eu não passo, tá? Até porque vai ser complicado com os alunos que vêm depois. E se o aluno de vocês avisar em cima da hora que não vai ir na aula? Vocês compensam em outro dia? Uma outra questão aí. E aí, o que vocês fazem? Vocês têm também algum tempo para ele poder avisar vocês que ele não vão na aula? Imaginem a situação. Vocês estão saindo correndo, acabaram uma aula, saem correndo para atender outro aluno, né? E ali em cima do laço, saem correndo, tá chovendo, vocês vão ter que pegar Uber, vão ter que gastar dinheiro para se deslocar por causa da chuva, e quando vocês chegaram na academia, o aluno manda uma mensagem dizendo que não vai conseguir chegar a tempo. Vocês acham justo recuperar essa aula? Eu não acho. Mas antes de eu falar isso para o aluno, eu já vou ter entregue, né, o documento para ele, o informativo. Então ele já vai saber como é que é meu procedimento nesse caso. Eu não vou me incomodar com ele, né, porque ele sabe como é que funciona. Então, estes e outros aspectos que podem gerar um atrito entre o personal e o aluno, que podem trazer segurança para o personal, que podem fazer com que ele não perca dinheiro. Todos esses pontos eles devem estar nesse documento que vocês vão entregar para o aluno de vocês lá no começo de trabalho com ele. Tem mais outros elementos, tá, gente? Eu estou hoje falando só de férias, de atraso e de falta. Mas tem vários outros pontos importantes que eu coloco dentro desse informativo, tá? Legal, Guilherme, show de bola. Agora, por favor, me mostra esse informativo. Claro, eu vou mostrar para vocês, tá? Só que não vai ser hoje. Vai ser lá na semana do Personal Sênior. Lá não, né? Porque já tá pertinho. A partir da próxima segunda-feira. Dias 19, 20 e 21 de junho, às 22 horas, tá? É lá que eu vou passar todo o informativo que eu entrego para o meu aluno, para vocês, certo? Então, lembrando que vocês já podem se inscrever. Façam a inscrição quanto antes, já reservem, né, essa data, e lembrando que é totalmente gratuito, tá? Gratuito, online. Vocês podem deixar também, se tiverem dúvidas, podem deixar aqui, tá? Que eu respondo depois, porque as lives vão ficar sempre na nossa página, tá? E, gente, não deixa de escrever, tá? Se tiver alguma dúvida, não deixa, porque esses assuntos são interesse de nós todos, né? Como profissionais, como personagens. E a gente tem como objetivo, claro, valorizar a nossa categoria, né? E a gente só consegue isso se a gente estiver junto, né? Então é importante isso. Eu estou compartilhando aqui conteúdos, minha experiência acadêmica e profissional para realmente tentar fazer com que mais profissionais também se valorizem. E é uma troca e vocês podem fazer isso também. Esses dias eu recebi uma pergunta nos stories, né? E aí eu respondi para um colega. E aí um outro colega respondeu, não, mas eu acho que eu tenho um artigo que fala diferente. E ele me colocou lá. Pô, eu achei isso demais, muito legal e me ajudou muito.
porque era uma informação que até então eu não tinha. Então escrevam também, é super importante a gente estar compartilhando e fazendo essa troca, certo? Então, gente, amanhã, às 14h30, a gente vai ter a última live do aquecimento, tá? Para a semana do personal. E depois é conteúdo, conteúdo e conteúdo, tá? Segunda, terça e quarta são aulas mais longas, mas que eu trago muitas informações importantes. Beleza? Aguardo vocês então amanhã, né? Agradeço quem esteve comigo aí na live de hoje, quem está sempre participando, é isso aí. Aguardo vocês amanhã 2h30 na live e semana que vem na semana do Personal Sênior. Boa tarde para todo mundo, um grande abraço, até lá!